Boa noite. Agora está funcionando. Bem, mais uma vez eu aqui estou para conversar com vocês, convidada por essa casa, na qual eu tenho orgulho de falar que pertenço hoje, e que recebi esse convite para vir mais uma vez dialogar com vocês. Peço imensamente a inspiração, a companhia dos mentores espirituais dessa casa, que possam me auxiliar nessa conversa que nós teremos, para que eu possa trazer palavras que toquem o coração de vocês, que ajudem vocês a saírem daqui melhores do que aqui chegaram, e que possam propagar aquilo que for falado lá fora, mas que possam mudar um pouquinho dentro de cada um. Essa é a grande busca que a gente tem. Assim como a gente se modifica, a gente espera que todos aqueles que aqui chegam também possam se modificar. Eu comentei com o Ricardo antes que eu já tinha programado essa palestra, esse convite para hoje, e tinha preparado uma outra palestra. Mas, como sempre vem uma intuição, veio essa intuição, diz: não, você não vai falar sobre isso, você vai lá na casa espírita e vai falar sobre educar, educação. Eu sou professora, quem não sabe, eu já trabalho há alguns anos, algumas décadas como professora, e vejo que aqui tem crianças, adolescentes, e me deixou muito feliz quando entrei aqui e vi que a espiritualidade ela é muito maravilhosa. Tem pais, eu acredito que tem pais que têm filhos que não vieram, tem pessoas que têm vontade de estudar, de voltar a estudar, que não têm coragem, mas eu digo, nunca é tarde para a gente buscar conhecimento. E a educação, o aprender, é o que torna uma sociedade feliz. Uma sociedade só vai se tornar plena quando ela educar o seu povo. Então a minha fala com vocês hoje é: educar é amar. O papel que os pais exercem no sucesso acadêmico dos seus filhos. Muito bem. Aqui, né? Do ladinho? Entendi. Então, a educação, quando eu já falei sobre isso aqui, eu já vim nessa casa fazer outra palestra, e aí eu conversei com quem aqui estava sobre como acontece o processo da reencarnação. Antes da gente, nós pais, recebermos, e também os nossos pais terem nos recebidos como filhos, a gente tem um encontro no plano espiritual. E lá a gente acorda tudo aquilo que vai ser necessário para receber aquele espírito que nos escolheu para reencarnar. Nesse acordo, a gente tem um compromisso, nós traçamos um compromisso com a espiritualidade, com Deus, o nosso Pai, que é: vamos receber os nossos filhos e temos o compromisso de educá-los moralmente, espiritualmente e intelectualmente. Essa é a grande missão que nós recebemos e assumimos perante Deus quando aceitamos receber um espírito reencarnante, para dar a oportunidade a ele de cumprir uma nova etapa na escola terrena. Todos nós aqui somos alunos que repetimos de ano, que não fomos bons alunos, que sentamos lá na turma do fundão, que bagunçamos, e que quando chegamos lá do outro lado, vimos todas as coisas que fizemos de errado e pedimos a Deus: me dê uma nova oportunidade de corrigir aquilo que eu não fiz de maneira correta, porque Deus nos criou imperfeitos, com o objetivo de, com o nosso livre-arbítrio, nós aprendermos, evoluirmos, para chegarmos um dia àquilo que Ele espera de todos nós, que todos nós nos tornemos anjos. Só que até chegar a esse momento, a gente vai reencarnar milhares de vezes, porque a gente vem,
Só que ninguém diz pra gente o que a gente veio fazer. Deus nos põe o véu do esquecimento e diz, vai, e pelo teu livre-arbítrio tu vai escolher, vai fazer a tua nova jornada. E muitas vezes a gente não faz de maneira correta, repete e volta, corrige, mas eu tenho certeza que todos que estão aqui já têm a consciência de que já estão corrigindo e que quando partirem desta vida vão passar por um estágio maior, como o Ricardo sempre diz nas nossas aulas, vão subir um degrau a mais na escada da evolução. Então, hoje eu não vou falar sobre a educação moral e sobre a educação espiritual com muita profundidade. Eu vou me deter, vou me ater na educação intelectual, que é o que a gente também precisa desenvolver enquanto espírito reencarnante. E o ato de educar é amar. Educação significa semear, cultivar. Essa é a origem, significado da palavra educação. Então a gente precisa cultivar o jardim do aprendizado, do conhecimento, em todos os meios onde a gente estiver, e principalmente com os nossos filhos. O papel nosso não é apenas colocar os nossos filhos na escola e dizer assim para os professores, toma que o aluno é teu, agora é tu que é responsável por ele. Não. A nossa responsabilidade enquanto pais se dá desde que nós temos eles em nosso ventre, nós mulheres. Quando recebemos o nosso bebê, esse espírito de luz dentro do nosso ventre, a gente tem que dialogar, a gente tem que falar que ama, a gente tem que traçar todo o caminho, não o que vai ser no futuro, porque muitas vezes a gente traça uma coisa e eles decidem fazer outra, mas aquilo que a gente deseja para essa criança que está por vir. Quando ela nasce, a nossa responsabilidade se dá desde os tenros momentos, aonde ela vai crescendo e ao ingressar na escola, na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, na universidade, ela vai galgar, ela vai passar por estágios onde ela vai aprender para chegar ao sucesso, ou seja, aquilo que ela deseja, o intelecto, o desenvolvimento intelectual. Por isso, o objetivo da minha palestra hoje com vocês é, bem coisa de professora, refletir sobre o papel que nós exercemos no apoio do aprendizado escolar dos nossos filhos, abordar qual é o olhar espírita sobre a educação e a responsabilidade que a família tem sobre essa criança que se encontra na escola. Por que a importância do tema? Porque Pitágoras, um grande filósofo que viveu muito tempo antes de Jesus Cristo, ele disse, educai as crianças para que não punas o adulto. Gente, uma pessoa séculos atrás ter um pensamento, uma reflexão tão presente nos dias de hoje, porque a gente está vivendo, infelizmente, uma situação caótica no nível educacional dos nossos alunos. Não se quer mais estudar, não se quer mais aprender, vai para a escola, nós professores somos vulneráveis, agressão, alunos que repetem, evadem, assim, ó, são inúmeros as consequências, os resultados que a gente vê em relação ao nível da educação da nossa população, principalmente a população brasileira. Então é necessário que a gente se preocupe desde a mais tenra idade com as nossas crianças, educando elas para que elas não cheguem ao adulto que vai necessitar ser punido. Muito bem, como eu falei, a gente vai dar um olhar espírita sobre a questão da educação. Então, a missão que nós recebemos lá, que eu falei no início, é de guiar e educar
os filhos, formando espíritos que possam se desenvolver para o bem, que pratiquem o bem. E isso está muito bem explicado no Livro dos Espíritos, nas questões 383 a 385, que na próxima imagem eu vou debulhar ela um pouquinho, vou esmiuçar um pouquinho o que ela diz. A infância, ela é tida como um período de aprendizado e maleabilidade espiritual. Por que maleabilidade? Olha só, que coisa mais linda. Quando a gente vê uma criança, a gente se enternece, a gente se derrete, a gente vê a pureza, a coisa mais linda que tem. E é real, é verdade. Mas a infância foi tida por Deus, foi dada por Deus a forma de mandar um espírito antigo, um espírito que já viveu muitas e muitas vidas, para voltar e se recuperar, corrigir, evoluir. A gente não sabe, e ninguém, eu também não quero que você vá para casa e olhe para o seu filho e pense, meu, que espírito será que está ali, né? Que espírito será que reencarnou? Nada disso. Nós somos espíritos reencarnados. A gente tem que olhar com amor para essa criança, para esse espírito que veio, que nós aceitamos trazê-lo para evoluir e que com amor, com educação, a gente pode fazer. Quando a gente fala das questões do Livro dos Espíritos, elas falam isso. Falam que Deus envia através da infância um espírito aceito por um casal, por uma mãe, para evoluir. E esse espírito é um espírito antigo, é um espírito velho, um espírito que vem com muitos erros, com muitas fragilidades, com muitas falhas, com muitas predisposições, com comportamentos que vai ser necessário você moldar. Aí está a maleabilidade, como a argila. A argila, quando ela é fresca, a gente pega, molda e dá a forma. É na primeira infância que os pais têm o dever de educar essa criança, porque o perispírito dela, o espírito não está totalmente formado. Ele é feito de invólucros, que são como se fossem várias camadas energéticas que vão se estabelecer, que vão se solidificar, que vão se agregar ao espírito para dar a nuance, ou seja, a forma dele para o resto da sua vida. Até os 7 anos de idade, é muito fácil você fazer isso. Mas também não significa que a criança vai pegar tudo aquilo que você vai dar, porque tudo depende muito do espírito que ela é, de quem ela foi. Mas a gente sabe também, e quem é pai e mãe sabe disso, quem é avó, eu sou vó, você é vó pela segunda vez, sabe que tudo aquilo que a gente faz, a criança repete. Eu nunca vou me esquecer que quando a minha primeira filha era pequena, a gente comprou aquele bebê, o bebezinho da Estrela, para ela brincar de boneca. E eu era muito rude, assim. Até hoje eu peço perdão a ela, porque eu era uma mãe bem enérgica. E eu percebi isso o dia que eu vi ela falando com o bebezinho dela. Eu me vi nela fazendo aquilo que eu fazia com ela. E aí eu peguei e recuei e disse, não, eu não posso agir desse jeito, porque ela está copiando aquilo que eu faço. Então, a gente tem que ter cuidado com as coisas que a gente faz, porque a criança, ela pega. Então, se a gente fizer coisas boas, ensinar o que é o certo, ela vai absorver aquilo. E a gente tem que torcer para que quando ela entrar na adolescência, tudo aquilo que a gente construiu de valores, da moralidade, da espiritualidade, vá auxiliá-la na continuidade da sua construção.
E eu coloquei essa criança chorando porque no livro dos Espíritos também, Kardec pergunta aos espíritos por que as crianças choram. Aí os espíritos respondem a Kardec: seria fácil você cuidar de uma criança que só sorri? O choro de uma criança, ele representa: cuida de mim, me ama, me acolhe, me abraça, me afaga, me alimenta. Porque se você não fizer isso, eu não vou viver. O choro é a primeira forma da gente chegar à vida. Porque quando o bebê sai de dentro do nosso corpo, o médico dá um tapinha no bumbum e aí o nosso bebê chora. Abre os pulmões, oxigena o cérebro e assim ele começa a jornada no plano terreno fora do corpo da mãe. Então, se a criança chora, é claro que a gente tem que ter análise do choro, o choro da Barda e o choro daquilo que ela tem necessidade. Mas dentro das questões, ele explica isso, que é uma forma que a criança busca de pedir: cuida de mim, me ama, me acolhe. Então, o papel dos pais é educar moralmente, como eu falei, espiritualmente e intelectualmente. É contribuir para a evolução daquele espírito. Quando a gente se dedica e tem essa compreensão, pode ser que a gente consiga mudar traços daquele espírito que reencarnou, que não eram tão bons e que podem se tornar melhores devido a toda a educação recebida pelos pais, a dedicação dos pais. O que é importante que a gente tenha claro em relação à educação? O complemento entre a educação moral e a educação acadêmica. A escola, isso é uma coisa muito importante, que todo mundo saiba. A escola é um lugar onde a gente busca o conhecimento intelectual. Não é na escola que se deve dar responsabilidade aos professores de educar moralmente. A gente faz isso. Faz. Porque hoje em dia a educação ela não é mais aquela dos livros. Qualquer um tem um celular na mão, um computador e entra na biblioteca que quiser, no país que quiser, na língua que quiser. O conhecimento ele está acessível a qualquer pessoa. Hoje, os professores precisam, além disso tudo, desenvolver o lado humano, a saúde mental, a solidariedade, a empatia, o amor ao próximo. Isso é importante, mas não é só a nossa responsabilidade. Porque a criança chegar na escola sem esses valores, sem a moral construída, é muito difícil você fazer com que essa criança mude. Eu até estava assistindo uma palestra do Divaldo Franco, que ele conta a história de uma professora da educação infantil, onde a criança pequena, ela perguntando assim, como a gente pergunta para as crianças: o que tu quer ser quando crescer? Eles nem sabem, né? Mas a gente pergunta. E a criança respondeu para ela: eu quero ser bandido. E daí a professora ficou meio assustada e indagou, questionou ele: mas olha só, eu estudei, eu me formei, eu sou professora, eu cuido de crianças, olha só que legal que é a nossa sala de aula. E ele disse assim: eu quero ser bandido, porque meu pai está preso. E a minha mãe recebe muitas pessoas na nossa casa durante a semana. Olha a responsabilidade que nós pais temos sobre a vida dos nossos filhos. O lar é um lugar onde se aprende moralmente, é um lugar onde se aprende a emoção, é um lugar onde se aprende sobre Jesus, sobre Deus. Hoje, de manhã, quando eu fiz a minha oração, eu pedi a Deus que Ele me usasse como instrumento. Eu sempre peço, em todos os meus estágios, eu sempre recebi no final a oração de São Francisco. Eu tenho uma ligação muito forte com ela, eu amo ela.
E eu sempre peço a Deus que Ele me use como instrumento dele. E eu fui trabalhar. E olha que eu dei palestra a manhã inteira. E todas as pessoas que vinham conversar comigo, eu falava sobre alguma coisa relacionada a isso que eu estou conversando agora com vocês. E sentou na minha frente um colega falando, e olha que eu não sei de onde que ele tirou, porque eu estava sentada no meu computador, trabalhada, atrolada de material, de coisa para produzir, e ele começou a conversar comigo e me falou, sabe que eu nunca falei sobre espiritualidade com a minha filha? E falou um pouco da vida dele, familiar, e ali, gente, ele me deu pano para manga, para começar a discorrer. E no final eu disse para ele, bem, eu estou te falando isso, se tu quiser absorver, usar, leva para a tua vida, começa a praticar, mas no centro espírita a gente aprende uma coisa. A gente tem duas maneiras de aprender, ou a gente aprende pelo amor, ou a gente aprende pela dor. É mais preferível aprender pelo amor. A dor é muito dolorida. Muito bem. A escola e a família têm que ter responsabilidade compartilhada. Nós somos juntos os pilares da formação dos indivíduos que chegam até nós. Os pequenininhos, desde aqueles de fralda, dos fraldários, que não falam, que apenas choram, que levam os objetos à boca, que necessitam de intenso cuidado. Mas tudo isso se dá no decorrer de toda a vida da criança, ou do adolescente, ou do adulto que estiver numa escola para aprender. Como é que eu posso fazer isso, Marileia? No dia a dia, na minha casa, na minha família? Eu trabalho isso bem no início do ano com os meus alunos e com as famílias. Acompanhar as tarefas escolares. Não é simplesmente dizer, ô Joãozinho, vai lá e faz a sua tarefa. A criança tem que ter um ambiente próprio para fazer a tarefa. Primeiramente, ela tem que ter o hábito. A gente tem hábito de escovar os dentes, a gente tem hábito de reclamar, a gente tem hábito de comer feijão na segunda-feira. A nossa vida é moldada por hábitos. E nós devemos criar o hábito do estudo, de estudar. Então a gente tem que ir em casa juntos, família, pai, mãe, filhos, sentar e dizer qual é o melhor horário para que você possa usar 1 hora do seu dia para estudar. A partir do momento que escolheu esse momento, esse horário, vai determinar em qual lugar você vai fazer. Vai fazer na cozinha, porque a nossa casa é pequena, não tem muito espaço? Ok, não tem problema, até no chão pode ser. Desde que não tenha televisão ligada, desde que não tenha acesso ao celular, desde que tenha acesso somente ao material escolar, ao caderno que é comprado pelos pais e que deve ser utilizado pelos alunos. Eu sempre digo que a tecnologia que eu mais amo é cérebro, olho, braço, lápis, caneta e papel. Escrevendo, a gente transfere para o nosso cérebro, através da nossa visão, o conhecimento. E como a minha professora da primeira série dizia, liga o gravadorzinho lá no teu cérebro que tu vai registrar tudo isso que tu aprendeu. Quando precisar, vai rebobinar a fita. Os mais antigos vão saber o que eu estou falando, né? Então, fazer isso. Depois disso, delegar. O que eu vou fazer hoje, segunda-feira? Hoje é terça. Então, hoje eu tive Ciências, Matemática e Língua Portuguesa. Vou pegar primeiro o material dessas disciplinas, tem tarefa, vou fazer. Fiquei com dúvida, vou sublinhar. Vou levar de volta para o professor. Mas eu tenho vergonha de perguntar na frente dos meus colegas, vão me chamar de burro, infelizmente fazem isso. Eu digo para os meus alunos, chega do ladinho do professor e diz assim, professor, eu não entendi aquele cálculo de matemática lá, tem como tu me ajudar? Claro que o professor vai ajudar, vai explicar de novo a matéria de uma outra maneira e a criança vai aprender. Então, não ter tecnologia, ter um horário disponível, ter um lugar para fazer todos os dias, de segunda a sexta. Sábado e domingo, fica de boa, vai curtir o fim de semana. Não deixa acumular. Mas eu cabulei a segunda-feira, na terça-feira vai penar e na quarta vai chegar sem tarefa feita na escola.
Não dá, né, gente? É a única coisa que eles fazem. Então, a gente tem que chegar e monitorar. Mostrar o interesse pelo aprendizado. O que tu aprendeu hoje, meu filho? Como é que foi a aula hoje? O que o professor fez? O que aconteceu? Não falar mal do professor, gente. Ah, mas eu não gosto daquela professora, eu não vou com a cara dela. O problema é teu. O adulto é você. Tu não tem que levar para a criança nada do que tu pensa em relação ao outro. Tu tens que guardar para ti qualquer coisa, qualquer conflito. Tem um problema com o professor? Ou vai chamar ele, posso conversar contigo? Pode marcar um horário? Adulto com adulto. Criança não. Porque eu falei lá no início, lembra? Nós moldamos nossos filhos. Se eu chegar e disser para o meu neto, que hoje eu sou responsável acadêmica por ele, e disser assim para ele que eu não gosto do professor de história, ele vai para a sala de aula e vai detestar o professor de história e não vai aprender história. Indagar, perguntar o que tu teve na escola, que legal, o que tu aprendeu, só vai estimular essa criança a aprender mais e trazer para ti as descobertas que ela fez. Reconheça os esforços que ela realizou e as conquistas que ela trouxe. Mesmo que tu tenha uma criança divergente. Criança divergente é aquela criança que tem dificuldade de aprender, que tem algum déficit de aprendizagem. Não queira que ela atinja o ápice como o Joãozinho, que é o melhor da sala. Desce lá com ela, no nível dela. E estimula ela naquele degrau que ela está. Porque ela nunca vai chegar a ser o Joãozinho, mas ela pode ser um Pedrinho. E aquilo que ela conquistar vai ser de grande importância na vida dela. Valores e disciplina. Ensine com responsabilidade e autonomia. Não faça tarefa para a criança, senta do lado dela, dá autonomia para ela, mas não faça por ela. Evite cobranças excessivas ou superproteção. Vou lá brigar com a professora de ciências, porque ela não deu uma boa nota para o meu filho. Não faça isso. Cada um sabe o que faz, cada um exerce o seu trabalho, a sua função onde está. Seja exemplo e inspiração para o teu filho. Pais que estudam e valorizam o conhecimento inspiram os filhos. Um lar harmonioso favorece o aprendizado, ou seja, não brigue na frente do teu filho. Se tu tiver uma desavença com o teu companheiro, com a tua companheira, faça isso separado. Gente, a gente comete esse erro, a gente briga na frente, adultos, brigam na frente dos filhos, aí vai para o quarto, lá tudo volta a ser um mar de rosas. Mas o que a gente fez, o que a gente deixou lá fora, muitas vezes não tem como voltar. Então, evite brigar, evite reclamar, evite ter um ambiente pesado, um ambiente negativo. Flua com harmonia. Isso vai favorecer o desenvolvimento do seu filho. Tenha em sua casa um ambiente de acolhimento, de aconchego, de diálogo e de incentivo. Honrai seu pai e vossa mãe, nós filhos, crianças. Isso é um tema para uma outra palestra, eu não vou decorrer sobre ela. Mas honre, nós devemos honrar os nossos pais e as nossas mães, independente do que eles são, dos acertos, dos erros que eles cometeram. Quem somos nós para julgar? Se tem alguém que tem que julgar e punir, é o nosso Deus maior, é o nosso Pai. Porque nós também somos humanos, nós também somos passíveis de erro. Nossos filhos devem nos honrar por tudo aquilo que nós oferecemos a eles. E o nosso dever enquanto pais é educar com amor e com responsabilidade. Jesus é um grande exemplo disso. Até Jesus disse: eu não sou perfeito, perfeito é meu Pai. Mas Ele nos ensinou com exemplos. Ele é o nosso guia moral, e intelectual e espiritual. Por quê? Porque Ele praticou o amor.
porque ele praticou o ensino, ele ensinava em qualquer lugar que ele estava, na rua, na beira do mar, em cima de um barco, e ele ensinou tantas coisas para nós, que todos os dias a gente deve dizer assim, na nossa oração: Senhor, me ajude a praticar os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. A educação acadêmica e moral é um dos pilares do progresso. Os pais são os instrumentos que Deus colocou na vida dos filhos para que isso acontecesse. A nossa tarefa, então, é plantar, semear sementes do bem para que os nossos filhos floresçam no tempo certo. Desejo que as bênçãos de Deus alcancem todas as famílias, trazendo paz, amor e união. Que Ele nos inspire e fortaleça na missão de educar moral, espiritual e academicamente nossos filhos com dedicação, sabedoria e muita fé. Gratidão.